tudo bem? Saudade de estar aqui contando mais uma história. E antes de tudo, vamos orar? Então todo mundo fecha o olhinho e vamos lá. Pai amado, Pai querido, te agradeço muito porque nós tivemos uma semana em que temos a certeza que o Senhor nos guardou. Te agradeço por esse domingo, ó Pai, que passamos em família. Te agradeço também por mais uma semana que está iniciando. E agradeço, ó Pai, por este encontro, por mais uma vez estarmos aqui juntos para aprender mais de Ti, ó Pai. E eu peço a Deus que o Senhor esteja guardando cada família, cada criança, ó Pai, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor esteja, ó Pai, livrando-os de todo mal e não permita, Pai, que maus aconteça, nem que falte alguma coisa para eles, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo com cada necessidade, Senhor. Eu também peço que o Senhor esteja, ó Pai, abrindo nossas mentes, nossos corações para aprender e entender, ó Pai, o que será dito hoje. Também peço que o Senhor me abençoe para que eu consiga, ó Pai, transmitir essa mensagem, ó Pai, para todo mundo que está assistindo. Tudo que eu te peço e te agradeço é em Teu nome. Amém. Bom, vamos lá. Mês de julho, o que a gente está estudando mesmo? As parábolas. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Todo mundo lembra o que é uma parábola? Não? Sim? Espero que sim. Mas caso alguém tenha esquecido, vamos relembrar? Então é o seguinte. Às vezes, Jesus queria explicar alguma coisa que ele achava, que ele sabia, que se ele fosse direto, assim, na lata, as pessoas poderiam não entender. Então, ele contava uma história. E no final da história, é que ele explicava o que aquela história queria dizer. Ou seja, o que é uma parábola? É uma história. É uma história que serve para explicar algo que é um pouco mais difícil, para explicar algo que a gente acha que as pessoas não iriam entender muito facilmente, certo? Bem, antes de falar qual que é a parábola de hoje, eu vou soltar um vídeo. É um vídeo pequenininho, tá bom? E vocês vão assistir e vocês vão tentar, por meio desse vídeo, descobrir qual que é a parábola de hoje, certo? Então, assistam aí, prestem atenção, hein, para adivinhar, para entender qual que é a nossa parábola. A sementinha. Uma sementinha plantada no chão dormia um sono sossegado e bom. Veio a chuva. O sol brilhou. E a sementinha mexeu e acordou. Esticou os braços, estava muito apertada. Levantou os galhos e ficou ajeitada. Cresceu, subiu no varal e cheinha de flores alegrou o quintal. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralalala, tralalala. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralalala, tralalala. E aí? Conseguiram adivinhar? Bem, quem pensou, quem adivinhou, quem chutou que a parábola de hoje era a parábola do semeador, acertou. E a parábola do semeador está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 1 até o 23, certo? Então, essa é a nossa história, essa é a nossa parábola de hoje. Vou deixar aqui no cantinho, pra gente não esquecer, certo? Bem, a nossa parábola de hoje tem como personagem principal o semeador. Esse aqui é o nosso semeador hoje, certo? Bom, o que o semeador faz? Ele semeia, ou seja, ele joga sementinhas por aí, ó,
ele joga as sementinhas por aí. Só que ele não joga assim a sementinha à toa. Ele joga com a intenção que essas sementes caiam numa terra boa, certo? E cresçam, floresçam, deem frutos. Essa é a intenção do semeador. Beleza? Bem, a parábola de hoje é o seguinte. Jesus disse que num certo dia o semeador saiu a semear. Ele saiu por aí jogando suas sementes, certo? Olha só quantas sementes ele jogou. E ele jogou essas sementes, e as primeiras sementes que ele jogou caíram na beira da estrada. Olha elas aqui, ó, tá vendo? Elas caíram na beira da estrada. E o que aconteceu? Essas sementes que caíram na beira da estrada, os passarinhos vieram e comeram. As sementes nem tiveram tempo para crescer, para florescer, frutificar, nada disso. Antes que as sementinhas pensassem em crescer, os passarinhos vieram e comeram tudo. Mas o nosso semeador não desistiu, não parou. Ele continuou jogando suas sementinhas por aí. Pera aí que tá difícil de pegar as sementinhas. Pronto. Ele continuou jogando suas sementinhas por aí. E ele jogou. E essas sementinhas caíram numa terra que era cheia de pedras. Tá vendo? Cheia de pedras, um solzão, imagina aquele solzão de janeiro, certo? E foi aí que as sementinhas caíram dessa vez. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que a sementinha cresceu, mas estava aquele solzão de janeiro. E como tinha muita pedra, a semente não conseguiu criar raiz. Se ela não tinha raiz, ela não tinha como se proteger do sol, ela não tinha como se proteger de nada. E aí o sol queimou a sementinha. E a sementinha também não conseguiu crescer, dar frutos, nem nada. Mas tudo bem, nosso semeador continuou, ele não desistiu. E lá vai ele jogando as suas sementinhas por aí. E essas sementinhas caíram dessa vez num terreno que também tinha uns espinhos. Mas a nossa plantinha, ela começou a nascer, tá vendo? Ó, ela aqui, ela nasceu, só que ela nasceu junto com os espinhos. E conforme a nossa sementinha ia crescendo, os espinhos também iam crescendo junto com ela. E os espinhos cresceram mais que ela. E o que aconteceu? A nossa sementinha, a nossa plantinha foi sufocada pelos espinhos. E aí, não teve jeito. A sementinha, a nossa plantinha não aguentou. Mas nosso semeador estava lá, firme, forte e cheio de semente ainda. Olha aqui o saquinho dele, fashion, né? Ele continuou, peraí, e ele foi jogando sementinhas por aí. E ele jogava suas sementinhas pelo caminho. E até que suas sementinhas caíram. Vocês não vão acreditar. Sabe onde elas caíram? Elas caíram numa terra maravilhosa. Uma terra sensacional. Olha que terra bonita. Era uma terra assim, ó, lisinha, bonitinha, sol ideal, certo? Não tinha espinho, não tinha tanta pedra. E a nossa sementinha, olha só, ela conseguiu crescer. E ela foi crescendo, até que a sementinha deu frutos. Olha só, ela ficou grande e começou a frutificar. E aí o nosso semeador ficou feliz, né? E essa é a nossa parábola. Eu posso acabar por aqui? Todo mundo entendeu o que Jesus quis dizer? E como eu disse, lembra? Você contou uma parábola porque ele queria dizer alguma coisa. Já deu para todo mundo entender o que Jesus quis dizer? E aí? Sim? Não? Bom,
como os nossos desenhos aqui até ilustram, Jesus explicou, porque os discípulos também não entenderam o que Jesus quis dizer com essa história de sementes, com essa história de terra, de semeador. Sabe o que Jesus disse? Ele disse o seguinte: o semeador é aquele que fala da palavra de Deus. Esse é o semeador. E quando ele joga as sementes por aí, o que ele está fazendo? Ele está jogando, falando da palavra de Deus. As sementes nada mais são do que a palavra, certo? Então, cada vez que nós falamos para alguém sobre a palavra de Deus, nós também estamos semeando por aí. Nós também estamos sendo semeadores, igual esse aqui da Bíblia, certo? E essa terra aqui, esse terreno onde crescem as sementinhas, são os nossos corações. São os corações das pessoas que escutam a palavra, tá? E aí Jesus explicou. Essa primeira situação aqui, em que o semeador jogou as sementes, né? Falou da palavra de Deus, mas as sementes caíram na beira da estrada e os pássaros vieram e comeram. Jesus disse que é igual quando a gente fala da palavra de Deus para alguém e antes que essa pessoa consiga entender a palavra, o diabo vem e as tiram do nosso coração, as tiram do coração dessa pessoa, certo? Então, quando a gente acaba de falar uma palavra de Deus para alguém, a gente chega para alguém e fala: olha, você conhece Jesus? E tal, não sei o que, começa a falar. E a pessoa já descarta isso logo de cara. É porque a palavra caiu na beira do caminho e os pássaros vieram e comeram, certo? Quando acontece essa segunda situação, que é a gente joga a sementinha até cresce, mas logo vem o sol e a queima, porque as pedras não deixaram essa sementinha criar raízes. É quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, essa pessoa até se empolga, fica feliz, tipo, vou servir a Jesus também e tal. Só que essa empolgação dura pouco, certo? Porque logo que vem o primeiro probleminha, uma primeira perseguição, logo que alguém fala, tipo, sabe, aquela, mas você é cristão? Aí a pessoa, não quero ficar ouvindo esse questionamento pro resto da minha vida, vou desistir. E aí a pessoa desiste. A palavra é queimada pelo sol, pelos problemas, tá? Terceiro caso aqui, que é quando a sementinha, ela até cresce também, mas aí os espinhos crescem juntos e sufocam a sementinha, é quando as pessoas até ouvem a palavra, ouvem, aceitam, mas aí vem as preocupações do mundo, sabe? Começa assim, tipo, e agora? Eu preciso ir pra igreja, mas preciso fazer aquilo. Aquilo ali é mais importante. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu também tenho tal coisa pra fazer. Essa tal coisa é mais importante. Eu preciso ir ali, mas estão me chamando. Eu preciso atender a pessoa que tá me chamando. Sabe? Quando tudo é mais importante do que se dedicar a aprender mais da palavra de Deus. Então, é aqui, ó. As coisas do mundo sufocam, certo? É o que acontece aqui. Mas, quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, esse alguém aceita, coloca em prática e deixa sua vida ser transformada pela palavra, é igual ao quarto caso aqui, ó. É quando a gente fala e a pessoa aceita, acredita naquela palavra e coloca em prática mesmo na vida. E aí ela frutifica. Sabe o que é frutificar? É quando a gente consegue trazer mais pessoas para a igreja. É quando as pessoas só de olharem pra gente, elas percebem que a gente tem algo de diferente. E esse algo de diferente nada mais é do que Jesus na nossa vida, certo? É porque a gente deixou que tudo que tá escrito aqui fizesse diferença na nossa vida. A gente coloca em prática tudo que tá aqui, ó. Quando a gente faz isso,
É isso aqui que acontece com a nossa sementinha, com aquilo que foi plantado no nosso coração, certo? Bem, para encerrar, quero mostrar para vocês o nosso versículo de hoje, que é este aqui. Vamos ler juntos? E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E este versículo está lá em Mateus 13, 23. E aí, gostaram da parábola de hoje? Eu espero que sim. Eu espero que todas essas histórias, tudo que a gente vem falando pra vocês, eu, a Pro Dani, a Pro Sara, a Pro Kemily e outros pros que talvez vocês tenham lá na igreja, que eu ainda não sei todos, que vocês já tiveram, né? Vem falando pra vocês, o pastor nos cultos. Nós esperamos que tudo isso, ó, fique gravado no coraçãozinho de vocês, que vocês coloquem em prática e que esses ensinamentos possam criar raízes em vocês, que vocês possam realmente entender e colocar em prática tudo isso que a gente vem falando pra vocês, certo? E que aí vocês possam, ó, produzir 30, 60, 100 vezes mais do que a gente que tá contando essas histórias pra vocês, certo? Pra encerrar, a gente vai orar também. E depois da oração, vocês vão escutar uma música. Não sei se vocês conhecem, tá? Mas é uma música que resume a nossa história. Para algumas pessoas é mais fácil guardar em forma de música do que em forma de história, não é? Ou até mais fácil também decorar uma letra de uma música do que decorar algo que foi lido. Então eu espero que quem prefere gravar, né, a letra de uma música do que gravar uma história, que preste bem atenção na música, guarde, certo? E que essa história não saia jamais do coraçãozinho de vocês, tá bom? Vamos orar então para encerrar? Todo mundo fecha o olhinho de novo, vamos lá. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos ensinar, para nos guiar, ó Deus. Obrigada porque o Senhor conversa conosco, ó Pai, por meio da sua palavra. E eu peço, ó Pai, que não só essa história de hoje, não somente essa parábola, mas todas, ó Pai, as histórias que vêm sendo contadas, ó Pai, para essas crianças, que elas criem raízes em seus corações, ó Pai. Que essas crianças jamais esqueçam daquilo que foi ensinado para elas e que elas sempre coloquem em prática, ó Pai. Eu peço que o Senhor esteja nos guardando, que nós possamos também, ó Pai, abrir nossos corações, deixar o terreno pronto para ouvir a mensagem do pastor logo mais, ó Pai. Tudo que eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém. Tchau, gente! Até a próxima história e escutem a musiquinha que vai tocar agora, certo? Um beijo! Até!